A glória a Deus, amém, povo de Deus. Olha, estamos ao vivo agora nas redes sociais, pastor Eduardo Santos. Esse culto aqui vai ser uma bênção, Deus vai falar conosco. Eu tenho uma mensagem boa, mas eu quero fazer uma pergunta antes de pregar. Coração de todo mundo está animado aqui? Coração aberto, vamos dar a volta da vitória? Alguém topa? 3, 4, 5 pessoas, acho que já dá para fazer verão. 5 andorinhas já faz verão. Vamos ou não vamos? Quem sabe que o missionário vem? Tem a imagem do missionário para pôr aqui na tela? Aí, pessoal, missionário R.R. Soares em Brasília, segunda-feira agora, primeira segunda-feira de agosto, às 19h30, e na terça-feira, 2 cultos, onde estaremos entregando o perfume de Cristo. Vai ser incrível o que Deus vai fazer, terça, 9 da manhã, e também às 2 da tarde. Vamos dar a volta da vitória com o missionário? Então vamos aplaudir a Jesus bem bonito, com as palmas, bem forte para Jesus. Quem aqui vai dar a volta da vitória, diga glória a Deus. Eu estou vendo uma chuva de bênção que está vindo para Brasília. Quem crê nisso, diga amém. Assim, ó, estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Com as palmas, diga glória a Deus. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, bom pastor, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Com as palmas, mais uma vez, nós estamos aqui, ó, e vem chuva de bênção, vamos lá. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Creia nisso. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. As palmas, tchá, tchá.
Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Amém? Quem crê que Jesus hoje vai mudar a sua história? Diga graças a Deus. Então pode sentar, fique à vontade. Povo de Deus, que alegria estar nessa manhã com vocês. Eu não estive na semana passada, estou hoje, e que bom estar aqui. Quem pregou semana passada foi a meu convite. A convite nosso aqui foi o pastor Rafael. Eu volto hoje pregando aqui, como de costume, e eu quero trazer uma mensagem de Deus para você. Deixa eu fazer uma pergunta antes de pôr o tema. Quem precisa de um milagre? Pastor, eu preciso de um milagre. Quem aqui? Na vida financeira, família, no corpo. Pastor, eu preciso de um milagre no meu casamento, na vida de um filho, de uma filha. Quando nós precisamos de um milagre, a nossa determinação tem que ser maior do que o nosso cansaço, porque nós seremos tentados a cansar. Nós seremos tentados a desistir diante do primeiro obstáculo. E vão vir obstáculos. O próprio Cristo Jesus alertou: no mundo tereis o quê, pessoal? Aflições, problema, contratempo, dificuldade. Só que quando a gente quer algo, nós temos que ser determinados e perseverantes até o fim. O próprio Senhor ensinou: perseverando até o fim, que nós conseguiremos ser salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero começar aqui a mensagem, antes de pôr o tema, inclusive, perguntando: você é alguém que vai até o fim? Ou você é alguém que, quando se depara com um problema, alguma coisa é falada que você não gosta, você se sente incomodado com alguma coisa, já pensa em voltar atrás, já pensa em desistir? Porque se você for desse tipo, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar o teu perfil, porque nós precisamos ser pessoas que vão até o final para receber o que Deus tem para nós. Põe o tema da mensagem na tela, por favor, meu amigo. Alcançando o que, pessoal? O milagre. Hoje nós vamos aprender com uma história, e eu gosto quando Deus trabalha assim no meu coração. Para você talvez não faça tanta diferença, ou faça, não sei, mas eu sonhei com isso, com essa mensagem, com esse texto sagrado. E aí tive o trabalho apenas de encontrá-lo ali na Bíblia, que eu não lembrava nem onde estava, que a gente não guarda tudo, ninguém é que nem um computador que tem tudo certinho, não é verdade? Às vezes esquece. Eu falei: Deus, onde está isso? Tive o trabalho de buscar onde estava para poder trazer para você. Nós vamos aprender algumas lições ali em Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos aprender como alcançar o milagre de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Quem tem dificuldade, levanta a mão. Os obreiros são craques em achar, eles acham rapidinho, mas está no Novo Testamento. Mateus, depois vem Marcos, capítulo de número 2. Amém, gente? Glória a Deus. Capítulo de número 2 do Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler essa história interessante, e essa história que vai nos ensinar muita coisa boa em o nome de Cristo. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. Posso ler, gente? Diz assim o versículo 1. Vamos lá. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum era a base de Jesus, era onde ele tinha a casa dele. Jesus pagava tributo, Jesus pagava imposto, Jesus tinha casa própria. Pastor, não, isso é um traje, isso é uma blasfêmia. Não é não. Jesus tinha sua base em Cafarnaum. Levanta os olhos, vou explicar isso rápido para a gente continuar a leitura, que eu não quero parar muito aqui. Mas Cafarnaum era uma cidade portuária e de grande movimentação. Jesus sempre foi um grande estrategista, sábio, filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado. Nosso Deus é três e é um ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, sabendo daquele lugar que era um lugar estratégico, ele operou a maior parte, a maioria dos seus milagres em Cafarnaum. Então ele colocou ali a sua residência. A Bíblia diz, como está escrito, né? Deixa eu ler de novo aqui. Marcos 2:1. Isso. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava onde? Em casa, em sua casa.
na casa dele. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes o que, pessoal? A palavra. Para um pouquinho que eu quero falar sobre isso rápido. A Bíblia fala que, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, ajuntou-se uma multidão tão grande à porta da casa que as pessoas não conseguiam chegar perto dele. Essas pessoas procuravam Jesus por causa de milagre. Pastor, é errado buscar em Jesus o milagre? Não, é correto. Agora, errado é buscar em Jesus só o milagre. Você tem que buscar ter um relacionamento com Deus. Quando alguém vai casar, por exemplo, o Diogo está para casar. Cadê o Diogo? Eu tenho uma mania de chamar quem está fora. Está com os teens? Ah, ele deve estar tocando nos teens. Eu já ia usar a chibata, né? Eu tenho a mania de chamar quem sai por algum motivo. Mas está tendo culto dos teens e eles tocam, fazem um louvor com a galerinha dos 11 aos 15 anos lá, que é o nosso grupo teen. Mas o Diogo vai casar, por exemplo, sexta-feira agora. Quando alguém decide casar com uma pessoa, quando um homem decide casar com uma mulher, ele casa com uma desconhecida com quem não tem relacionamento nenhum? Hein? Você, quando foi casar, foi o primeiro louco que você achou na rua. Ô, doidão, vem cá, quero casar com você. Foi assim? Não. Houve antes relacionamento, intimidade, aproximação. Nós podemos buscar o milagre em Cristo e devemos buscar. Mas diferente dessa multidão, e eu posso provar isso, eu poderia abrir João capítulo 6, que Jesus faz a multiplicação dos pães, eles comem, aí Jesus atravessa para o outro lado, e eles vão atrás. Senhor, mestre, o senhor saiu, a gente não viu. Jesus falou, vocês só vieram atrás de mim por causa do pão multiplicado. Quem lembra dessa passagem? E eles falam, mas Moisés multiplicou o pão também. Jesus fala, mas o pão que Moisés deu para o povo e Deus proveu no deserto, aquele pão lá não matou a fome espiritual. Eu sou o pão da vida. Vocês vêm atrás de mim, atrás de milagre só. Mas vocês deveriam comer mesmo da minha carne. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. João capítulo 6. Vocês não querem relacionamento, vocês só querem um milagre. Você que está aqui hoje, eu e você, não podemos cometer o erro de buscar a Jesus só pelo que ele pode nos oferecer. Aquela multidão estava fazendo algo, em partes, algo correto. Só que eles não tinham relacionamento com Jesus. Você tem que buscar o milagre em Cristo, mas eu faço questão de mencionar, você tem que ter um relacionamento com Deus. E isso não se dará apenas domingo na igreja. Na sua casa, no dia a dia, no seu cotidiano, você precisa buscar um relacionamento com Deus. Você precisa buscar ter uma comunhão com Cristo. Quem entende isso? A leitura da palavra, a oração, sabe? Um jejum, a sua consagração ao Senhor é fundamental para você não só ter milagre de Deus, mas para você ter um relacionamento com aquele que um dia virá te buscar. É o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. E um dia estaremos com ele na glória. E como alguém pode dizer, eu quero muito estar com Jesus na glória, se não está andando com Jesus aqui na terra? É o mesmo de eu dizer, vou casar com uma completa desconhecida. Alguém vai dizer, é loucura. Eu também digo, é loucura, você não conhece a Deus. Por mais que a salvação seja algo maravilhoso, a maior dádiva divina, o maior presente divino para nós, você precisa ter um relacionamento com Cristo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Aquele povo era atraído apenas por milagre. Vou fazer uma pergunta para continuar a leitura. Se Deus, ele vai fazer. Hoje nós vamos orar e Deus vai operar. Mas se Deus falasse, eu não vou mais operar milagre na sua vida, vou te levar para o céu agora só, você continuaria servindo a Cristo? Se Deus falasse, não vou abrir aquela porta que você tem pedido, ou não vou te dar aquela bênção que você tanto tem solicitado, quantos aqui continuariam andando com Deus? Gente, busquemos a Deus pelos milagres, sim, mas principalmente porque queremos andar com Ele e queremos ter uma vida com o Senhor, um relacionamento. Ele morando dentro de nós. Quem entende isso, diga glória a Deus. Continua lendo o versículo de número 3, por favor. Versículo de número 3, a Bíblia fala assim,
E vieram ter com ele, aqui entra essa história, hein? Conduzindo um paralítico, trazido por quantos? Por 4. Vamos ler, versículo de número 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eu quero destacar alguns pontos aqui. E vieram ter com ele, trazendo um paralítico, 4 homens trazendo um paralítico. Tem tradução que fala que ele estava sendo trazido por 4 amigos. Deixa eu falar uma coisa. Que tipo de amigo você tem? Que tipo de amigo você tem se cercado? Qual é o tipo de gente que você tem perto de você? Nós não vamos parar muito aqui não, mas é importante. O tema da mensagem é alcançando o milagre. Pastor, o que tem a ver, amigo? Tudo, porque tem gente que te tira da rota. Tem gente que te desvia do curso. A Bíblia fala que quando eu ando com um sábio, eu me torno mais sábio. E quando eu ando com um tolo, eu me torno tolo também. Se eu ando com um revoltado, eu vou ficando revoltado, pessoal. Porque o ser humano é influenciável. Isso aqui não é ofensivo. Você é influenciável. As pessoas exercem influência na nossa vida. Influência positiva e também, por vezes, influência negativa. Fica andando com gente que só reclama da empresa. Ah, mas a empresa é muito ruim, o Brasil não presta, porque o presidente é isso, porque tudo, a igreja. Você também vai começar daqui a pouco a ter essa visão ruim e pessimista, igual às pessoas com quem você tem andado. Igual elas têm. Vai ficar igual, porque o ser humano é influenciável. A Bíblia fala de um paralítico, o nome dele nem é citado, e nem dos amigos. Mas a Bíblia fala que ele era conduzido por 4. 4 amigos seguravam ali uma maca, seguravam ali uma cama e levaram ele até o Senhor Jesus Cristo. Os amigos que você tem te levam a Cristo ou te levam à revolta, te levam a ficar, injuriado, te levam a viver uma vida suja. Pastor, é tanta piada suja, eu não conto. Eu não falo essas coisas imorais, mas talvez você está cercado de gente assim. E eu vou dizer uma coisa para você. Gente assim não te leva a Cristo. Você precisa fazer na sua vida uma filtragem, você precisa passar numa peneira os amigos que você tem. Pastor, vale mais, vale menos? O que o senhor quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada, eu quero dizer que as pessoas com quem você se cerca, com quem você tem amizade, elas podem te impulsionar para perto do mestre, aonde acontece milagre, aonde a bênção vem, aonde a porta se abre, na presença do Senhor há abundância de quê mesmo, igreja? De alegria, ou as amizades podem te levar para um lugar de escassez, para um lugar de prejuízo. Vou dizer mais, para um lugar de tragédia. Quem lembra do filho de Davi chamado Aminon, que tinha um amigo chamado Jonadab? Quem conhece a história? Eu já preguei aqui já. Pastor, não lembro, refresque minha memória. A Bíblia diz que Aminon, filho de Davi, que reinaria, herdaria o trono depois de Davi. Gente, não era para ser o Salomão, seria Aminon. Reinou Davi, Davi morreu e Aminon herdaria o trono. Só que ele não herdou o trono, ele perdeu o reino e perdeu a vida, porque diante de uma paixão absurda, que ele ficou apaixonado e desejoso da própria irmã. A Bíblia fala que um amigo chamado Jonadab, que era primo dele, era a pessoa que o influenciava, esse amigo falou assim: você é filho do rei, por que você está assim? Ah, eu gosto da minha irmã. Ué, então força ela, estupre. Não tem esse termo, tá bom? Não usou esse termo, estuprá-la. Mas ele disse: deita-te com ela, força ela, obriga ela, o que configura estupro. Na maior das brutalidades. Ele pega e força a irmã, depois de bolar um plano maquiavélico, e orientado pelo Jonadab, ele perdeu a vida, perdeu o trono. Tem coisa na nossa vida que a gente está perdendo por causa das companhias que temos. Tem gente que você ama, mas que está fazendo mal para você.
E eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou falando do seu marido, da sua esposa, embora às vezes até o marido e a esposa façam mal e exerçam uma influência negativa por não conhecerem a Cristo, e mesmo assim a Bíblia fala que não devemos abandonar o marido descrente ou a mulher descrente. 1 Coríntios capítulo 7, para você que tem um marido que não vem na igreja, você que tem esposa que não vem na igreja, a Bíblia fala que se o descrente consente em habitar com você, não o deixe. Porém, se ele quiser ir embora, a Bíblia fala que você está desobrigado das obrigações e deixe-o ir. A Bíblia não manda abandonar esposo ou marido. Agora, escuta, você tem que aprender a lidar com as pessoas que exercem má influência e que são indispensáveis. Mas tem gente que é dispensável. Ou, no bom sentido da palavra, se é que existe bom sentido da palavra, né? Tem gente que, obrigado, valeu, mas a sua companhia eu não quero. Só que não, a gente insiste às vezes em caminhar com pessoas que nos lesam, que nos traz prejuízo. Quem entende isso aqui, por favor, diga glória a Deus. Todo mundo entendendo? Então, por favor, faz um mapeamento agora na sua vida aí. Observa a tua vida. Quem são seus amigos? Seus amigos são boa gente? Espera aí, deixa eu reformular, porque boa gente, com certeza. Gente que eu gosto de ter perto, pastor, mas te levam a Cristo e, como consequência, viver milagre, ou te levam para longe de Cristo? Arranque. A maior dificuldade de um viciado para se libertar do vício é se desvincular dos amigos. Sabia disso? Pastor, eu tenho um vício. Olhe os seus amigos. Então, na hora que eu vou na casa do Juninho, na hora que eu vou na casa do Josézinho lá, da fulana, aí logo me oferece, e aí eu vou lá e bebo, ou fui lá e fumei, pastor, sabe, fica me chamando, e eu fico pensando, eu poderia estar naquela festa com eles, e as influências. A maior dificuldade para se libertar de vícios ou de lugares, às vezes é por conta de não se libertar, cortar vínculo, quebrar o elo com pessoas. Pessoas nos influenciam. Pessoas, elas nos levam a Cristo ou elas nos afastam dele. E as que você tem na sua vida? Não está na hora, talvez, de fazer um limpa? Hein? Só está chamando pessoas de sujeira? Não, mas às vezes trazem sujeira para a sua vida. Tem gente que te influencia negativamente. Esses amigos levaram o seu amigo paralítico até Cristo. E é bonito porque o versículo de número 4 diz assim, olha, vou ler de novo, está na tela. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, isso aqui é muito forte, tinha uma multidão, não conseguia se aproximar. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui tem lição bonita, hein? Deixando um pouquinho de amizade de lado, eu quero falar de perseverança. Eu quero falar de resiliência. Quero falar sobre adaptabilidade. Você precisa ser alguém resiliente. Pastor, poxa, cheguei, a multidão, como é que eu levo o meu paralítico? Eu quero ver isso aqui andar. Talvez o teu paralítico, talvez a situação paralítica na sua vida, é a sua vida amorosa, financeira, está paralítico. Pastor, eu estou doente, é uma dor que eu tenho, uma situação tão grave, eu não sei como lidar com isso. E aí a dificuldade, você vai se deparar no caminho do milagre com dificuldades. Foi assim, pessoal, com o cego de Jericó também. Lembra que o cego de Jericó também se deparou com uma multidão? E aí ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia fala que a multidão, falava para ele se calar, se cale, fica quieto, cala a boca. E ele clamava ainda mais alto. Vamos junto? Jesus! Espera aí, só um minutinho, pensei que você ia vir comigo, aí eu fui fora, dei uma gafe aqui, vocês não abandonam eu nessa não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vamos lá? E ele clamava mais alto, vamos gente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão em algumas traduções. E a Bíblia diz que Jesus, parando, chamou ele, mandou ele vir.
E ele teve que superar mais uma dificuldade, porque era mais fácil ele vir até Jesus ou Jesus ir até ele? Hã? Jesus ir até ele ou ele vir a Jesus? Jesus ir até ele era mais fácil, mas Jesus fala para ele, vem aqui. E ele sai, pessoal. Ele vai, ele arranca a capa, porque cego usava a capa, não é o personagem principal da mensagem de hoje, mas é interessante, eles usavam uma capa e todo mundo sabia que ele era cego. Ele já joga a capa fora. Como é que ia achar depois sendo cego? No meio de uma multidão. Ele já tinha certeza que seria curado. Olha que bonito isso. E aí ele vence primeiro a multidão que mandava ele se calar, ele vence a dúvida e ele vai caminhando até Jesus. Cadê? Aonde? E aí ele chega em Jesus. Meu irmão, as coisas de Deus são assim. Somos nós que temos que ir a Deus. E nós vamos fazer isso em oração. Eu gosto de ensinar que a oração é como uma caminhada. Quem já escutou eu falando sobre isso? Cada palavra que eu coloco em oração é como um passo que eu dou para mais perto de quem? De Deus. Eu fecho os olhos, eu abro meu coração, eu vou falando com Deus, eu estou dando como que passos que me aproximam do meu Senhor. A oração é isso. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos... Deus está dizendo, eu estou aqui, estou à disposição. Vem. Só que nesse caminho de se achegar a Cristo, os amigos que carregavam o paralítico se depararam com a multidão. Então eles tiveram que se adaptar. Eu já falei sobre isso em algum momento dentro dessa igreja. Eles tiveram que reagir àquele imprevisto. Porque o plano original deve ter sido assim: pega aqui, pega aí, pega ali, pega lá, em 4, fica fácil, não vai pesar para ninguém. Chega lá, a gente põe ele diante de Jesus, resolvido, Jesus opera o milagre. Só que chegou lá, não teve como entrar diante de Jesus. Então eles se adaptam. Então, isso é resiliência, pessoal. Eu até marquei aqui, posso ler para você? O que é resiliência? Hoje em dia fala tanto esse negócio, resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar a situações difíceis e superá-las. O ser humano tem uma grande adaptabilidade. Nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos ao calor, ao frio, sim ou não? Tem os esquimós morando, qual é o nome daquela casinha dos esquimós? Qual é o nome, gente? Iglu. Eles moram ali em temperaturas baixíssimas. É muito complicado. Poxa, quem aqui tem problema com frio? Quem aqui tem o pé que de jeito nenhum esquenta? Por favor, levanta a mão. Deixa eu ver quem realmente é pé frio nessa igreja. Levanta a mão aí. Pastor, eu fico gelado. E quem aqui, pastor, minha dificuldade mesmo é com calor. Ah, pastor, eu passo até mal. Quem aqui? O ser humano não se adapta. Nós estamos vivendo hoje de manhã, eu vi ou ouvi a minha filha batendo, né? Quantos graus em Brasília agora? E o celular respondendo para ela, né? 17 graus de manhã. É muito frio para quem está em Brasília. Esses dias eu estava em São Paulo e estava muito mais frio. Na casa da minha mãe, teve um dia que ela mostrou o cronômetro, mandando para mim numa mensagem, 3 graus. 3 graus. A sensação térmica é menor do que isso. A sensação térmica é mais baixa. Mas o ser humano se adapta. No deserto, o povo de Deus caminhava com uma temperatura durante o dia de cerca de 50 e tantos graus. Chegava a 65 graus no deserto. E à noite, temperaturas beirando zero. Pastor, como é que pode? De dia tão quente, de noite tão frio. Resiliência, adaptabilidade. Você se adapta. O que você não pode fazer é se adaptar com a derrota. E se você vacilar, você vai se adaptar. Você vai começar a tomar remédio um atrás do outro e dizer, isso aqui faz bem para mim. Esse aqui é para não fazer mal, porque eu tomei tanto remédio, esse aqui é para não deixar os remédios fazer mal. Esse aqui eu tomo para comer, e esse depois que eu comi. E esse aqui eu tomo para poder cobrir aquele que eu tomei antes de comer. Deu para entender? Que senão eu vou longe, hein, pessoal? É tanto remédio que a pessoa, sabe, já se adaptou. Se adaptou a um casamento ruim,
pastor, meu casamento é gritaria, é ofensa, é estupidez. Não pode. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre casamento. Levanta a mão aqui, todos que são casados. Levanta a mão. Quem é casado? Levanta a mão assim. Escuta o que o pastor vai falar. O casamento é uma viagem. É uma viagem que a gente não sabe quando vai acabar. Porque a Bíblia diz que deve ser até que a morte separe. Pastor, tá bom, e daí? E daí que a escolha é minha. Sou eu que faço a viagem ser uma bênção, ser para mim agradável, ou ser na minha vida um tormento. Porque pode perceber, eu estou casado, vai fazer 16 anos. Eu e a Flávia estamos juntos nessa caminhada aqui. Quando a Flávia está muito alterada e começa a responder assim, meio que, ela agita eu também. É assim ou não é? Lembra que eu falei que a gente é influenciado pelas pessoas que nos cercam? Se a Flávia acordar, e eu acho que deveria ser assim todo dia, meu amor, como você é lindo, Eduardo. Gente, eu acordaria, amém, você é linda também. Entende? Eu acho que tem que ser assim, amém, gente? Você entendeu, Flávia? Acorde todo dia assim, ai, como você é o amor da minha vida, aquela coisa toda. Aí o que vai acontecer? Eu vou responder, porque tudo que o homem planta, o homem... Isso serve no casamento. Agora, se a gente não tiver sabedoria, nós não vamos largar um do outro, porque a gente tem temor à palavra. Não, vamos ficar juntos até o fim, até que a morte separe. Vamos ficar juntos. Não, vamos ficar juntos. Eu acordo e já falo, vai, tribo fu, levanta! E ela, tribo fu é você, seu ignorante. Como é que vai ser a nossa viagem? Vai ser boa ou vai ser ruim? Vai ser péssima. Tem gente que falou péssima, ruim. Vai ser ruim. Então, o relacionamento é uma troca. E ele precisa ter esforço para que haja alegria. Quem é casado aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Valorize o seu cônjuge. Nós temos uma mania de valorizar o que a gente não tem. E de dar valor ao que tínhamos, somente depois que perdemos. Nossa, morreu. Já foi em velório de gente ruim, já? Não, falando sério. Desculpa a insensibilidade, tá? Talvez alguém aqui perdeu alguém há poucos dias, e às vezes o pastor toca num assunto desse, e a pessoa fica até se sentindo sensibilizada. Não estou ofendendo ninguém, mas já foi no velório de gente ruim? Quando está lá, tem gente que fica assim, poxa vida, morreu, né? Dó. Geralmente até quem é ruim depois que morre fica bom. Agora, não cometa o erro de valorizar o que você tem só depois que você perder. Faz a viagem ser uma bênção. Jovens que estão perto de casar, você que está namorando, você que tem plano, sabe? Você que está aqui que diz, pastor, eu quero casar. Seu casamento depende muito do seu estado de espírito. Por isso que é importante estar bem com Deus. Porque quando você está bem com Deus, você é um pacificador. O outro acorda acelerado, você segura com sabedoria. Calma, meu bem, vai dar certo. Não, porque assim, assado, Deus está no comando, as coisas vão aquietando. Agora, quando você não tem sabedoria, o seu casamento é um inferno na terra. É possível, pastor, casar com a pessoa certa, com a pessoa que Deus preparou para mim, e viver um inferno na terra? É sim. Claro que é. Por quê, pastor? Fora do manual, fora do manual do ser humano, nós vamos funcionar na frequência errada, sabe? É a mesma coisa de ligar o eletrodoméstico de 110 no 220. É bom, funciona bem, mas no 220 não. Fora da palavra dá errado. Então, vou voltar aqui para a mensagem que é alcançando o milagre, mas escuta, no casamento tem que ter resiliência também. No casamento a gente tem que se adaptar. Quem é homem aí? Levanta a mão os machos da igreja. Não era para fazer só assim, ia falar amém. Glória a Deus. Vou perguntar de novo, cadê os homens da igreja? O homem tem que se adaptar. Porque tem uma semaninha do mês que a mulher fica uma leoa. Verdade ou mentira? Ela muda. Meu irmão, se tem bicho perigoso que nem mulher, eu desconheço. Ela sangra uma semana inteira e não morre. Uma semana inteira. É perigoso esse bicho aí. Agora, pastor, como é que faz? Adaptabilidade. O cara tem que ter paz. A mulher também. Ô, irmãs, seu marido às vezes está com um problemão, às vezes ele não está filtrando as coisas, chega em casa meio que, jogando em cima da mesa
a poeira lá do trabalho. E aí a senhora sábia, a senhora consegue, sabe, tirar de cima da mesa, dizer calma, vai dar certo, joga tudo num saco, fecha a boca e aí dentro de casa tem paz. Se você não tiver sabedoria, seu casamento não vai. Então, eu parei para falar de casamento quando falei de resiliência. Esses homens chegando lá, não podendo entrar diante de Jesus, o plano foi rala abaixo. Só que eles elaboraram logo um outro plano. E nesse outro plano não incluía desistência. Diga comigo, diga, eu não posso desistir daquilo que Deus plantou aqui. Você não pode desistir. Você precisa perseverar. Você precisa continuar. Então, um deles deve ter olhado e dito, não, peraí, não dá para entrar pela porta, mas o telhado não tem ninguém em cima. Pode ter certeza que alguém deve ter ouvido e dito, é loucura, porque a fé parece loucura para quem está fora, para quem não tem ela. Mas alguém disse, vamos descobrir o telhado, vamos descer o nosso paralítico ali. Porque se eles voltassem atrás, eles voltavam com o paralítico deles ainda paralítico. Se você desistir, se você não perseverar na fé, você não alcança o milagre. Você não alcança o que Deus tem para você. Então, resiliência. Opa, está difícil, espera aí, nova estratégia. Está complicado? Então vou subir o telhado. É que nem o Zaqueu. Eu citei o cego de Jericó, o Timeu, o Bartimeu, filho de Timeu, mas cito também para você, Lucas 19, o Zaqueu. Não podendo ver a multidão porque era de baixa estatura, ele subiu numa figueira brava. E a figueira brava, acredita-se que ela tinha espinhos. Então ele sobe, deve ter machucado, sim ou não? Mas ele queria ver quem? Valeu a pena, sim ou não? Porque Jesus também viu ele e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E ele subiu, quando ele desceu levando Jesus para a casa dele. Então, todo esforço, tudo que nós fazemos no sentido oposto, contrário à desistência, nos ajudará a levar Jesus para a nossa situação. Você quer Jesus na sua casa? Você quer Jesus no seu casamento? Você quer Jesus na sua saúde? Então não desista. Você quer ver um milagre acontecendo? Sobe a figueira brava. Grita mais alto se for preciso, ainda que te mandem calar a boca, como aconteceu com o cego Bartimeu. Pastor, o que mais? Desce pelo telhado teu paralítico. Se não dá para entrar pela porta, vai pelo telhado. Mas desistir está fora de cogitação. Quem entende isso aqui? Você que entrou aqui hoje, vou continuar a leitura, mas você que entrou aqui hoje, pensando em desistir de alguma coisa, Jesus Cristo te enxerga no meio da multidão, e Ele está dizendo para você, desistir não. Muda o plano, vai por outra via, nunca fora da palavra, nunca fora da santidade, tenha uma outra estratégia, busque um outro plano, mas tire do seu vocabulário, do seu coração, a desistência. Quem entende isso aqui? Isso é Deus falando conosco. Diga amém, Jesus. Continue, paramos no versículo de número 4, né? Versículo de número 5, vai. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão o quê? Tá, duas coisas. Primeiro, e falo rápido, Jesus viu. Jesus vendo-lhes. A tradução atualizada fala, Jesus vendo a fé deles. A fé daqueles homens que não desistiram foi vista por Jesus. E a fé sempre é recompensada com algo sobrenatural. Milagre é algo que não dá para explicar por meios naturais. Pode pegar no dicionário, é isso. Milagre é aquilo que não se explica, é uma intervenção divina, inexplicável, com argumentos ou pela lógica natural. Não dá para entender como é que aconteceu. Milagre. Jesus, vendo a fé deles, Jesus recompensou-lhes com o milagre, que nós vamos ver a seguir agora. Então, sua fé sempre será recompensada. Não haja por dúvida, não haja com medo, não desista tendo no coração, sabe, a divisão, será que vai, que não, aí se der errado. Não faça isso, haja por fé, porque a sua fé será recompensada. Jesus, vendo-lhes a fé,
Jesus vai até o paralítico. Aqui eu quero chamar sua atenção para isso. Jesus vai no paralítico. Qual era o problema dele? Paralisia. Devia ser algum problema na coluna, alguma má formação. A Bíblia não dá detalhes se ele nasceu paralítico ou se ele ficou paralítico. A Bíblia fala que ele era carregado por 4. 4 amigos levavam ele. O motivo pelo qual ele estava daquele jeito, eu não sei dizer. A Bíblia não fala. Não dá para ficar aqui enchendo linguiça e tentando convencer você, porque isso aqui certamente era... Não dá para saber. Mas uma coisa era certa. Se tem uma coisa que atrapalhava aquele homem de receber o milagre, era um pecado. Porque Jesus, ele foi receber cura. Ninguém pediu perdão aqui. Atenção, ninguém pediu perdão. Quando chegou diante de Jesus, Jesus viu aquele paralítico descendo, eu acho que amarraram cordas ou lençóis e foram descendo ele, Jesus ficou ali, pessoal. Jesus não foi pegar ele lá em cima, Jesus esperou entrar diante dele. E aí quando chega o paralítico, Jesus vendo a fé, Jesus para de ensinar, porque Jesus estava pregando, e ele diz assim para o paralítico, está escrito, filho, perdoados estão os teus... Muita gente pode perguntar, não. Ou muita gente naquele momento pode ter dito, Senhor, não, ele quer cura, não quer perdão. Mas precisava perdoar. Existem coisas na minha vida e na sua vida que se não houver perdão, não haverá a cura da paralisia. Tem alguma coisa paralítica na sua vida? Paralítico é aquele que não consegue avançar, caminhar, levantar. Tem alguma coisa na sua vida que está prostrada? Alguma coisa na sua vida que está paralisada, estagnada, não vai para frente. Então, qual é o pecado que tem que ser perdoado também? Nós temos que observar. Pastor, o senhor quer dizer que toda luta que eu enfrento é por causa de pecado? Não, eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que pecado, ele bloqueia a intervenção de Deus na sua vida. E se tiver pecado, Deus não age enquanto o pecado não for perdoado. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Amém, gente? Então preste atenção. Jesus fala, filho, perdoados estão os teus pecados. Nesse momento teve um burburinho, eu já falo sobre isso, mas Jesus primeiro perdoa, para depois curá-lo. Aquilo que está paralisado na sua vida precisa, para ser curado, precisa de perdão. O que está travando a sua vida? É um sentimento com alguém? É um coração dobre, sabe? Pastor, eu sou uma pessoa que eu falo mal mesmo dos outros, eu tenho às vezes, pastor, pensamento sujo no coração, eu olho para uma mulher que não é minha, um homem que não é meu, pastor Eduardo, e eu penso cada coisa imunda assim, sabe? Você tem que tirar. Pastor, o meu problema é que eu falo demais. A Bíblia diz que na multidão de palavras há contenda. Há contenda. Tem gente que o pecado dela não é roubar, não é matar, não é adulterar, não é prostituir, não é pornografia, não é imoralidade no pensamento, mas é a língua grande que fala muito dos outros. Outras pessoas na igreja são incapazes de fazer mal a quem quer que seja e realmente amam sua família, amam a Deus, mas não se policiam com os olhares. Tem malícia nos olhos. E se os olhos são maus, disse o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, todo o corpo tem trevas. Se o olho é mau, o corpo está no território que o inimigo consegue agir, porque o diabo é o príncipe das trevas. Então, nas trevas ele opera. E quem tem olho mau, o corpo está nas trevas. Então, tem coisa na sua vida, na minha vida, que nós estamos enfrentando, luta que a gente está travando aí, que a gente tem que parar um pouquinho de maneira muito inteligente, porque isso é inteligência espiritual. Espera aí, tem pecado? Se não tiver, vida que segue, vamos para cima, esse demônio vai cair. Agora, se tiver pecado, precisa ser tirado. Isaías 59:2 fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e quem? Entre nós e o nosso Deus. E ele cobre o ouvido para não nos ouvir. E a mão dele que está estendida não alcança a nossa vida. Se tem pecado, nós podemos até provar de pequenas vitórias preparadas por Deus. Mas depois o mal prevalece de novo. Quem conhece a história do homem que foi curado no tanque em hebreu chamado Betesda?
no qual tinha 5 alpendres, uma multidão. Jesus chega nele e fala, quer ficar curado? E o homem fala assim, não tem ninguém que me põe no tanque. Quem conhece essa história? Jesus fala para ele, levanta, pega a tua cama, levanta e anda. O homem sai, levanta e sai andando. Quem conhece essa história? Vocês sabem que Jesus encontra ele no templo mais tarde? Aquele dia era sábado. Jesus encontra ele no templo, se for possível, põe na tela, eu vou voltar aqui em Marcos 2, tá? Mas se for possível, põe lá em João 5, versículo 14. João 5, 14. Só mostrar para você como que o pecado, ele atrapalha demais. E Jesus faz um alerta para o moço, que é para nós, ó, tá na tela. Depois, Jesus encontrou no templo. O homem estava no templo, pessoal. Ele foi curado. Ele era paralítico também. E Jesus disse para ele, ó, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa. Esse homem era ingrato? Não. Eu estou dando joia assim, é só para numerar. Esse homem é ingrato? Tem gente que fala, meu Deus, o que eu respondo agora? Eu falo que sim, eu falo que não. O pastor está dando joia. O pastor está dando a dica errada. Vamos lá, vamos numerar. Esse homem era ingrato? Não. Esse homem era da fé, sim ou não? Foi curado e foi para onde? Para a igreja. Olha que bênção. Devia conhecer a palavra, né? Sim. Só que ele estava em pecado antes. Jesus fala, moço, que bom te ver aqui, hein? A paz do Senhor, graça e paz. Não é assim que vocês cumprimentam? Não é assim? A paz, irmã, bom dia, boa tarde, tudo bem? Jesus cumprimenta ele ali, tudo bom, tudo bem? Ó, não peque mais. Quer dizer, não volte para o pecado, para que não te suceda coisa pior. O pecado pode abrir porta para você viver uma situação pior do que 38 anos lesado, enfermo, paralítico, à beira de um tanque esperando milagre. O pecado faz você esperar, o pecado atrasa as coisas, o pecado te paralisa. O pecado pode fazer o que é ruim ficar pior. Nada é tão ruim que não possa piorar. Já viu essa já ou não? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então tem que tirar o pecado. Voltando em Marcos 2, Jesus fala para o moço, filho, perdoados estão os teus pecados. Irmã, eu vou continuar, irmão, eu preciso prosseguir, mas eu tenho que te perguntar, olha para o pastor, ó, tem alguma coisa que tem que ser tirada? Tem alguma coisa que tem que arrancar para a sua vida financeira ir para frente? Você parar de ficar culpando todo mundo e, sabe, realmente vencer na vida? Tem algum pecado que tem que ser tirado? Sua boca, como é que é? Sua maledicência, sua língua, você fala como? Como que são os seus olhos? Pesa, julgue-se o homem a si mesmo. Como é que é teu coração? Dê o som do teu coração. Eu vou mostrar isso agora na leitura a seguir. Como que é teu coração, irmã, irmão? Como que é você por dentro? Sabe, as piadas que você conta lá fora, você no ambiente de trabalho com seus amigos, quando você tem que tratar com alguém pelo WhatsApp, como é que é? Você é respeitoso? Ou se a sua mulher enxergar, o seu marido ver algumas conversas suas, vai dar problema? Porque tem gente que acha que está escondido, não está. Depois, uma hora dessa, eu conto um testemunho para vocês. Mas o mundo é tão pequeno, né, Flávio? O mundo é pequeno, hein, pessoal? E o teu pecado vai te achar. Parece que ninguém vai ver, mas sempre o que está em oculto virá a ser revelado. E tem atrasado muita gente. Então, primeiro Jesus perdoa ele. Vamos voltar, versículo de número 6, por favor, o versículo 6 vai. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Bando de abestalhado. Jesus era o quê? Deus, vai. Então continua. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? E Jesus, olha o versículo 8, hein? E Jesus conhecendo, não é o 8, amigo. E Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam. Arrazoar é o mesmo que raciocinar, discutir, argumentar. Só que eles faziam isso dentro da onde? Do coração. Que absurdo. Olha aqui para mim, ó. Eles estavam olhando Jesus dizendo que o homem estava perdoado e dentro deles assim, que absurdo. Quem é que pode perdoar pecado? Está achando que é Deus agora?
Jesus conhecendo o que eles arrazoavam dentro de si. Jesus sabe o que está dentro do nosso coração. E por isso ele vai nos honrar ou vai deixar de nos honrar. Gente, o seu coração, ele não muda a minha vida. O seu coração não muda a vida do irmão que está do seu lado. O que está dentro de você traz um impacto significativo na sua própria vida. Não é assunto para hoje, mas quem lembra do Eliabe, irmão de Davi? Quem lembra a história do Eliabe? O Samuel olhou para ele e bateu o olho e disse: está perante o Senhor o seu ungido, esse vai reinar em Israel. Nesse momento, o homem de Deus já ia pegando lá o chifre que continha azeite e ia ungir o Eliabe. E aí Deus dá um brado, mas ninguém escutou. Foi só o Samuel que ouviu. O Eliabe, se estivesse vivo até hoje, ele falaria: não sei, quase que eu reinei, rapaz. Do nada o homem virou a cabeça, mudou de opinião, mas ele falou que eu seria o ungido. Só que Deus falou para o profeta assim, ó, aqui dentro: o homem vê o que os olhos veem, eu olho o coração, e algo nele não me agrada. Então ele poderia reinar, mas descarta ele não serve, porque, em outras palavras, ó, tem algo no coração que me faz rejeitá-lo. Eu não estou gostando disso. Tem coisa no seu coração que impede você de reinar. E Deus está vendo. Segundo o seu coração, por isso que a Bíblia diz, Provérbios 4, 23, vamos ver aí, quem sabe, de tudo... vocês estão bons de Bíblia, vamos de novo. De tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tradução atualizada, porque dele depende o seu futuro, o seu amanhã. Disso aqui depende o seu amanhã. Se o teu coração é poluído, sujo, maculado, não muda nada na minha vida, fica à vontade. Se você dentro da igreja olha para alguém e arranca a roupa da pessoa no pensamento, ninguém sabe. Se você é aquele que sempre está matutando coisa errada, e eu vi aquela irmã falando com aquele irmão, e aí tem coisa, esses dois devem ser isso e aquilo. Meu irmão, isso é coisa sua e Deus, mas isso vai atrapalhar você. Cuidado para não ter um coração sujo. Jesus vê. Aí a Bíblia continua dizendo, versículo de número 9, vai. Versículo 9. Jesus ouviu tudo aquilo e ele fala: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, Jesus fala: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo semelhante. Diga glória a Deus. Meu irmão, Jesus perdoa e depois Jesus cura. Hoje eu quero fazer com você essa oração de esquadrinhar o coração mesmo. Na verdade, você não tem poder de esquadrinhar teu coração. Você sabe o que é esquadrinhar? A Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar, pessoal, eu vou fazer com o meu terno, pode ser? Vou esquadrinhar meu terno. O que eu fiz? E agora eu estou observando. Eu virei ao contrário, ao avesso. E agora eu estou vendo se tem algum defeito. Dia 6 de agosto eu faço aniversário. Estou brincando. Amém, gente? Isso aqui está mais velho que andar para trás. Pessoal, o seu pastor é muito pidoncho. Não, pessoal, estou brincando, pelo amor de Deus. Amém, gente? Mas vamos lá, esquadrinhar é o que mesmo? É virar o avesso e observar minuciosamente. Deixa eu olhar como é que está esse trem. Aqui tem um defeitozinho, hein? Deus faz isso com o nosso coração. Deus faz isso com você. Deus faz isso comigo. Deus esquadrinha o nosso coração. E quando Ele esquadrinha o teu, está achando coisa boa ou ruim? Hein? Tem que ser boa. Porque senão está atrapalhando você de ser abençoado.
senão está atrapalhando você de ser curado. Então Jesus perdoa o homem e Jesus cura o homem. E aquele que chegou carregado foi embora na presença de todos. Todos viram. Deixa eu falar uma coisa para você. O que na sua vida está paralisado, Jesus quer fazer levantar e andar. Jesus quer trazer normalidade. Você que entrou aqui com a vida travada em uma área, Jesus quer mudar essa situação. Jesus quer converter teu choro em riso. Quem crê nisso? Jesus quer mudar tua vergonha em dupla honra. Mas você tem que hoje entrar diante de Deus. Senhor, me esquadrinha o coração. Olha para mim, veja se tem algo errado. E na hora que você estiver orando, a oração não é um monólogo. Monólogo é quando alguém fala sozinho. A oração é um diálogo. Enquanto você ora, o Espírito Santo vai te fazendo lembrar aquela palavra. Você tem tido olhar assim, você tem tido um pensamento sujo, você está se inclinando a algo que eu não quero que você se inclina. Quando a gente está orando, o Senhor Deus vai trazendo à tona. O problema é que muita gente ora desligado, nem está prestando atenção. Você tem que orar a tal ponto, desligado do mundo. Alguém aqui, quando estava orando, buscando a Deus, chegou alguém, cutucou, você até assustou? Quem já passou por isso? Eu estava orando, alguém me chamou, até assustei. Estava longe. Você tem que orar desse jeito. Meu Deus, olha para mim, tem algo que o Senhor quer tirar? Eu tiro. Porque aí o Espírito Santo vai lhe lembrando. Ele vai te lembrando. Isso aqui tem que ser corrigido, isso aqui tem que ser tirado, isso aqui tem que ser ajustado, isso aqui eu não estou gostando. Para que então as áreas paralíticas da tua vida venham dar um salto e você possa ser totalmente restabelecido, restaurado por Deus. Porque a vontade de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Está faltando o quê? Pastor, não vai. Dinheiro, financeiro, não vai. Deus quer te honrar. O reino de Deus não é comida e bebida, mas também tem bênção financeira. Pastor, é uma doença. Deus tem cura para você. É meu casamento. Ou Deus nunca planejou que teu casamento acabasse. Deus quer restituir. Então eu não sei o que está paralisado. Mas hoje é dia de entrar diante de Deus. É dia de guardar no coração resiliência. Muda-se o plano. O propósito é o mesmo, eu vou ser abençoado e eu não aceito perder. Se não é pela porta, vai pelo telhado, mas eu não vou voltar vazio para casa. Quem aqui entende isso? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte que Ele merece? Diga amém. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Você está um tempão sentado, mas quem aqui precisa de uma bênção? Pastor, eu preciso de uma cura, de um milagre. Esses dias eu estava atendendo uma senhora que veio pela primeira vez. Foi quarta-feira de manhã agora. Eu atendi uma senhora que veio em busca de um milagre. E quando eu virei, estava a irmã Laura atrás. Falei, irmã Laura, conta para ela aqui seus milagres. Aí a irmã virou para outra irmã e começou, né? Falou assim, olha, o primeiro dia que eu entrei aqui, já no começo, foi o primeiro milagre. Deus abençoou meus olhos. Tinha a retina, como é colado? Como é? Dipropia, visão dupla, tudo multiplicado. E ela falou, e aí Jesus me tocou, curou, fui liberto. E a outra irmã só ouvindo assim, que legal e tal. A pessoa estava recebendo. A irmã entrou ontem, ela estava contando já os milagres que recebeu. Mas Jesus tem milagre para a irmã que entrou há pouco tempo, já faz meses aí. Tem para quem chegou hoje pela primeira vez. E tem para quem está aqui há muito tempo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu vou lembrar uma frase que falei no meio da mensagem. A fé sempre é recompensada. Jesus, vendo-lhes a fé. Coloca seu coração diante de Deus hoje. Pede para Ele a cura que você precisa. Pede para Deus o milagre que você veio buscar. Porque hoje eu vou orar para Deus tocar você. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você, num ato de fé, levantar a mão. Daqui a pouquinho eu vou falar, apresenta a sua mão a Deus. E você vai pôr a mão depois no lugar da dor, no lugar do inchaço, no lugar do problema. E o Senhor Deus vai tocar em você. Quem crê nisso? Pastor, o meu não é nem dor física, é na alma, ou precisa de uma libertação.
Hoje Jesus vai te tocar aqui. Quem crê nisso, diga amém. Põe a mão no coração, fecha os olhos, nós vamos louvar a Deus. Diga para Ele: Deus, eu confio no Senhor. Eu vim buscar, Jesus, o milagre, a libertação. Eu vim buscar a Tua presença e eu sei que nela há abundância de alegria. Feche os seus olhos para orar agora. Feche os olhos para falar com Deus de todo o teu coração. Diga para Ele: Deus, eu não tenho nenhum outro na minha vida. O Senhor é o Deus em quem eu confio. Não há outro Deus em quem a minha alma espera. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu tenho pedido, pensado ou até mesmo imaginado no meu coração. Meu Deus, no caminho do milagre tem obstáculo. No caminho do milagre tem, meu Deus, as situações imprevistas. Mas aqueles que perseveram são salvos. Aqueles que continuam são abençoados. Diga para Ele: eu não vou parar, eu não vou desistir. Diga: Deus, eu não aceito ir embora como cheguei. Eu não aceito ir embora sem a minha resposta. Conta para Ele qual é o milagre que você precisa. Fala para Deus qual é a bênção que você precisa receber. O milagre na coluna, o milagre no seio, o nódulo, quisto, cisto, mioma que surgiu, o desemprego que tem batido a tua porta, a situação complicada no teu joelho, no teu ombro, você que sofre com o mal nos olhos, o mal cardíaco, o mal hepático. Ele é Deus para reverter qualquer sentença. Ele é Deus para mudar qualquer situação. Aleluia. Nós cremos em milagre, Deus. Nós cremos em milagre, Jesus. Cante com fé, de todo o coração. Posso crer. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Levante a sua mão aos céus, levante a sua mão a Deus e diga comigo: Senhor meu Deus, coloque agora na minha mão a unção de cura, a unção de milagre, e aonde eu tocar, opera livramento, traz milagre e muda a minha história. Diga: meu Pai, eu quero ir embora curado, liberto, porque eu sei, o Senhor está nesse lugar. Diga: eu creio, Jesus. Com os olhos fechados, o coração aberto, coloca a mão no lugar da enfermidade, coloca a mão no lugar da doença. Ele está no nosso meio. Coloque a mão sobre o coração. Você que não tem um problema físico, você que às vezes anda fraco, fraca, pensando em desistir, pensando em abandonar tudo. Eu quero orar por todos agora, meu Deus. Olha para essa pessoa que veio aqui com dores, dores físicas, dores na alma,
Tem gente aqui, meu Deus, com problema ósseo, problema, meu Deus, no órgão, problema, meu Pai, na cabeça. Senhor, a visão turva, embaçada, dupla. Meu Pai, há uma mulher sofrendo com endometriose, um sangramento estranho. Jesus, um corrimento esquisito. Esse homem com mal na próstata, esse homem sofrendo, meu Deus, com um problema de maneira silenciosa. Vem tocando agora homens e mulheres aqui, vem destruindo o poder do câncer, vem dando livramento àquilo que essa pessoa nem sabe, vem tirando, meu Deus, todo mal na pele, vem arrancando todo problema autoimune, vem destruindo o poder do lúpus, da fibromialgia. Alguém sofrendo, meu Deus, com psoríase, males também na coluna, vem curando agora as vértebras, vem restaurando, meu Deus, agora os discos, vem colocando a cartilagem, Pai, nova, vem curando os joelhos, tornozelos, ombros, cotovelos, vem tirando o mal da tireoide, toda dor, toda maldição. Minha irmã, meu irmão, una fé comigo, manda embora agora, diga: sai da minha vida, nada vai me impedir de receber meu milagre, nada vai atrapalhar você de receber a bênção, todo mal agora, em o nome de Jesus, saia, vai embora, cai por terra, toda maldição, sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos e cante comigo. Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, diga: eu creio, tomo posse da minha bênção. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito, bem forte para Ele. Diga glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco eu quero fazer uma outra oração, mas agora, de maneira muito, sabe, sem nenhum tipo de timidez. Eu quero que você que recebeu uma cura, pastor, eu estava com uma dor nas costas, eu orei por você, você foi curada, curado. Levante a sua mão. Você estava com uma dor na nuca, na cabeça, uma irmã já levantou lá. Quem mais? Levanta a mão assim. Quem mais aqui? Eu quero ouvir esse depoimento. Dona Tereza também. Cadê os microfones? É a senhora que vai correr? É o senhor que vai correr? Ih, já foi outro correndo. Aqui na frente, vem cá para mim, o meu amigo com a câmera. Eu quero pegar alguns depoimentos de pessoas que foram abençoadas agora. Ô meu irmão querido, tudo bem? Tudo bem, pastor. O que você estava sentindo, irmão Antônio? Dor de cabeça desde ontem. Desde ontem. Chegou a tomar remédio? Não. Nem tomou. Veio para o culto para receber a benção. Foi. E vai embora com ela. Em nome de Jesus, pastor. Amém. Deus fez Graças na sua vida a Deus. como fez na vida do paralítico. Amém. Te deu a vitória. Sua Obrigado. fé recompensada. Vamos aplaudir Jesus. Quem mais? A irmã atrás, à sua esquerda. Corre ali, por favor. Dona Tereza, bom dia. Bom dia. Como é que a senhora está, dona Terezinha? Eu estava com uma dor muito intensa aqui desse lado, mas é o problema de coluna. E Aham. estava me incomodando bastante a dor aqui. E aí, Não mexia assim antes? não mexia, não, é o problema da coluna. Minha coluna está toda quebrada, quebradiça. Ah, é? E eu estou em pé Por um milagre. por um milagre, porque eu não podia andar. Tava as costas todas, tá quebrada as 4 Vértebras. vértebras. Daqui, vértebras. 4 aqui. Elas
quando eu levei um tombo, elas achataram. Comprimiram. Ficou igual uma latinha amassada. Aham. Aí eu fui para o médico que Isso é faz sério, hein? coluna. É seríssimo. Aham. Eu fui para o médico, o meu ortopedista mandou para o cirurgião. Ele olhou todos os. Eu fiz Os exames. todos Aham. os exames. Ele falou assim: eu não posso fazer nada por você. Decidiu não operar. Não, porque por causa da idade, por causa da condição que está a coluna, porque ela está achatada, não pode botar nenhum parafuso, não pode fazer nada. Aham. Aí eu achei um médico maravilhoso, eu pedi a Deus para me ajudar nisso. Aham. Aí ele me deu uma injeção de cálcio que dura por um ano. Aham. Aí eu já recuperei bastante já a coluna. Certo. E aí eu estou fazendo também exercício físico, né? Sim, sim. Com as pernas, porque a Claro. perna Jesus curou de uma vez. Que eu vim parar aqui lembra quando eu Lembro. parei aqui, que o doutor, foi o pastor Guilherme que me atendeu, eu vim arrastada para cá. E aí Deus usou ele na Ai, oração. Deus, Agora, hoje a senhora estava com essa dor. essa dor já é comum por causa da Já estava acostumando com ela. já é comum. estava, é aquilo que o senhor falou. A gente se adapta. Mas já melhorou desse lado, agora ela estava desse lado aqui hoje. E agora, depois da oração? Eu estou super bem. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Glória a Deus. É milagre aí também, irmã Laura? Aqui, já pega aqui perto, na irmã Laura. Irmã Laura, espera aí que ele vai filmar a senhora é tão bonita, não pode ficar sem filmar. Tudo bem com a senhora? Tudo bom, pastor. Eu queria aproveitar e colocar um grande milagre que eu recebi depois da visão dupla. Eu tinha uma suspeita há 2 anos e meio de um câncer no endométrio. Gente, é muito forte isso aqui, escuta aí. No endométrio, o câncer no endométrio. Então, isso me dava dores no corpo inteiro e problemas. E eu não podia, por causa do problema de sangue que eu tenho, que é outro milagre já, aí eu não podia cortar para fazer biópsia, nem raspagem, nem podia tirar o útero. Então, eu ficava todo o tempo tratando de sintomas, né? E sintomas eu ia avançando, porque Deus está conosco, eu ia avançando, e melhorava, piorava, melhorava. O certo é que depois que eu cheguei aqui na Igreja da Graça, as coisas foram mudando mais rapidamente, mais aceleradamente. O que aconteceu? No primeiro exame que eu fiz, depois que eu cheguei em Brasília, o endométrio, que estava crescendo muito, ele passou de 3,9, que é o normal, para 12, não sei quanto, quase 12. Muita coisa. Então, quando eu fui fazer o primeiro exame, depois cheguei aqui em Brasília, o endométrio estava em 4,5, o que significa que eu estou na faixa do normal. Então, eu considero isso um grande milagre. Eu também. Vamos aplaudir Jesus. Coisa linda, pessoal. É milagre. Fala, dona... E o mais recente é que, por conta desses 2 anos e meio de tratamento, onde eu gastei muito, onde eu orei muito, onde eu fui muito acompanhada pelo Espírito Santo de Deus e pelos milagres de Jesus, aconteceu que agora eles descobriram o que eu tenho do ponto de vista do sangue, que era considerado só desagregação plaquetária. Então, eu não podia nunca me cortar, porque não coagula. Eu tive hemorragias muitas vezes, morri uma vez, outra vez tive uma hemorragia violenta, então não poderia ser cortada. Então, diante de tudo isso, eles foram tentando diagnosticar cada vez mais. Chegou aqui em Brasília, no hemocentro daqui, eles descobriram a minha doença de sangue. É uma doença que tem um nome muito difícil, eu vou pegar depois, se o pastor quiser, para trazer. Então, essa doença significa que eu não poderia ter vivido mais do que até 8 anos de idade, que é o normal. Inclusive, aconteceu um caso lá com o irmão do meu amigo do meu filho. Só um minutinho, irmã Laura. Essa situação do sangue dela, pessoal, é uma situação rara, eu venho acompanhando. O médico falou que ninguém vive mais do que 8 anos. A senhora passou um pouquinho já dos 8, né? Já. Eu acho que eu estou perto, pastor. Está perto, né? E agora está bem? Estou bem. Eu tenho 77 anos, gente. E está abençoada. Mas sou cheia do amor de Deus. E do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele realmente dá respostas
que a gente não espera quando a gente caminha, procura pelo menos caminhar sempre com ele, né? É isso aí. Mas hoje eu tenho uma questão que eu acho que o senhor respondeu na oração do pastor. Eu quero saber onde fica a Macedônia. Vamos aplaudir Jesus, que depois nós fala da Macedônia. Olha, irmã Laura. Quem mais, pessoal? Quem mais aqui levantou a mão? Que eu preciso terminar o culto, mas tem mais gente que levantou a mão. Lá atrás, a irmã lá atrás. Ó, Diogo. O Micael vai lá. A irmã quer saber onde está a Macedônia. Eu respondi isso na oração? Então tá, eu não lembro disso não. Vamos lá. Vocês é que a gente vai orando, né? Vamos lá, mas a coisa é séria, porque o médico falou que essa doença não passa de 8 anos, não coagula. Se abrir, pessoal, vai sangrar, 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 sangrar. Se cortar, sangra, 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 sangra e a pessoa não cura. E ela falou dessa doença para mim. Esses dias foi fazer exame e não ficou sangrando, né? Ela falou, pastor, não ficou sangrando. Jesus está pondo a mão. Jesus faz a obra completa. Perigosíssimo, né? Lá atrás, irmã, bom dia. Nas mãos e na minha cabeça. O que era nas mãos? No dente do siso. Dormência nas mãos. Dormência. E uma dor maligna da cabeça, no ombro. E tá bem agora, Laucelina? Estou melhor, graças Amém. a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Tem mais alguém? Pastor, eu tenho vergonha de contar. Não tenha não. Mais alguém? Pastor, eu recebi uma cura aqui, uma bênção. Aqui no meio da igreja, vão vir. É o último, depois eu quero fazer uma oração por alguém precisando de uma bênção muito grande na família. Eu quero fazer essa oração. Ô, minha irmã, bom dia. Qual o seu nome? Bom dia, pastor Eduardo Adora. Prazer ver o Ô, senhor Dora, novamente. que alegria te rever, Dora. Não morri no Covid. Glória a É a Deus. primeira vez que eu estou vindo à igreja, porque eu fiquei com muitas sequelas. Olha, quanto tempo, pessoal. Sim, desde não a pude Covid. vir dirigindo ainda. Aham. Não dirijo para longe, mas eu creio que eu vou conseguir. Que bom te ver, Dora. Amém, eu sei. Pastor, o senhor é muito amado, muito querido. Aham, E vai fazer 20 anos que eu estou nessa igreja. Aqui eu já fui curada de um câncer. aham. E hoje eu vim buscar a cura para um familiar muito querida, muito amada, Aham. de câncer. Mas eu estou com a cirurgia marcada no meu pé direito, um joanete, meu dedo já está deformando, os dois dedos deformando. Então a médica disse que não tem mais jeito, que se eu não operar, eu vou parar de andar, porque todos os dedos ficarão deformados, né? Certo. E eu, na hora da oração, eu recebi a oração do irmão aqui, eu tive que sentar na hora do louvor, porque eu não aguentei ficar em pé. O Certo. senhor me conhece, eu participo de tudo dentro da igreja. Eu tive que sentar e agora não está doendo mais. Olha que bonito, pessoal. Parou de doer totalmente. Não olhei o pé, Aham. mas parou de doer totalmente. Vamos aplaudir esse Jesus que é lindo. Chegou com dor. Chegou com dores e vai embora sem. Ô, dona Dora, acabando a reunião, a gente ora junto, pode ser? Sim, sim. Pelo seu familiar também, Sim. por quem a senhora veio lutar. Sim, e tem um testemunho rapidinho, pode ser, Pois não, pastor? pois não. Nesse período de 2020 que eu tive Covid, fiquei doente, fiquei internada 2 vezes, não pude andar, eu fiz um propósito com Deus, que eu não poderia vir aqui, mas meu filho estava numa batalha muito grande para passar num concurso muito difícil. E eu fiz um propósito, fiz oração, fiz jejum, e disse que eu vim aqui dar o testemunho, porque aqui eu alcanço milagre há quase 20 anos. Fui curada, né, de um câncer, e ele passou no concurso para procurador, ele já tomou posse, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, essa igreja aqui, irmãos, é igreja de perdão e de milagre. Vamos aplaudir. Então, a gente Jesus pode por chamar isso. os amigos, parentes, que se não vier, ora, e o Espírito Santo vai trazer. Porque aqui acontece realmente milagres. E eu estou aqui há quase 20 anos. Pastor Rodrigo, pastor Santos, que curou esse filho que hoje é procurador, que estava perdido em droga e bebida, curou. Foi curado aqui dentro. Aham. Como eu também fui curada do câncer do ovário aqui dentro. E Deus vai fazer muito mais na vida No da nome eu senhora. creio. No Vamos nome de aplaudir, Jesus. glória a Deus por isso. Glória a Deus, que bonito. Pessoal, eu preciso fazer uma oração. Quem aqui, pastor, eu preciso de uma bênção dentro da minha casa, de uma mudança. Preciso que Deus traga uma transformação, uma mudança. Eu quero fazer uma oração agora. Eu quero que todas essas pessoas que levantaram as mãos, eu quero que, por favor, você direcione a sua mão na direção aproximada da sua casa. Onde está a sua casa? Pastor, é aqui, é Asa Sul, é para cá.
Então eu quero fazer uma oração agora. Por favor, estendam a mão. Eu faço uma oração breve. Deus vai alcançar a tua vida e a tua casa. Pai, eu oro pela casa desse povo e eu declaro uma bênção lá dentro. Que em nome do Senhor Jesus, o milagre do Senhor aconteça e a vitória do Senhor venha, trazendo, Senhor, transformação. Muda, meu Deus, a situação do casamento que está enfraquecido, a união entre o marido e a mulher que foi abalada por alguma coisa, que o Senhor venha trazendo restituição agora. Abençoa os filhos, convertendo o coração, mudando. Tem famílias esperando o diagnóstico que foi feito num exame. Senhor, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Eu declaro na casa desse povo milagre, transformação, bênção que enriquece. E quem crê nisso, diga: eu tomo posse. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito. Diga amém. Quem aqui, pastor, Deus vai operar hoje na minha casa conforme pedimos, e eu me proponho a contar o testemunho aqui semana que vem. Quem aqui pode fazer isso? Conta mesmo? Semana que vem eu vou pegar aqui testemunhos e você vem para contar a bênção em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Pode sentar, fique à vontade. Povo de casa, olha, nós vamos terminar aqui a transmissão. Você que não ouviu ainda o anúncio, eu quero repetir o anúncio. Missionário R.R. Soares em Brasília. Está aqui o anúncio na tela. Missionário R.R. Soares em Brasília. Os irmãos bonitinhos vão tudo saindo da frente do missionário, né? Colocaram o missionário aí, vou pedir para pôr do outro lado depois. O missionário que entrou ali do lado de lá, né, pessoal? Missionário vai estar em Brasília, segunda-feira, não amanhã, a outra, dia 4, não é isso? Dia 4 de agosto e dia 5 de agosto. Segunda-feira, 7h30 da noite, terça-feira, 9 da manhã e 2 da tarde. Missionário vem para Brasília, ele veio a última vez em maio, né? Foi maio, foi março, né? Março. E foi uma bênção, faz uns 5 meses aí, está voltando para cá, vem direto de Minas para Brasília, para abençoar o povo de Brasília. Então, não falta não. Eu vou estar comemorando 7 anos aqui, e vou estar comemorando 41 anos de vida. Para mim é um grande presente, uma dádiva muito grande ser pastor nessa igreja. E eu pedi para preparar, e nós vamos consagrar essa semana, todos os dias, eu estarei neste altar com a igreja aberta. Vou abrir a porta, 6h30 da manhã, fazendo uma oração, consagrando o azeite, consagrando essas reuniões. Pastor, eu posso vir orar com o senhor? Eu trabalho aqui perto, para mim vem orar comigo. Vou estar 6h30 da manhã, já achei um parceiro. O irmão hoje falou: pastor, eu fiz um propósito com Deus, eu vou estar aqui também. Então, vou estar junto com o senhor. Eu vou estar orando 6h30 da manhã e eu convido quem estiver, quem quiser, pode vir orar junto comigo. Fechado? 6h30 da manhã, durante esses dias, vou fazer uma oração no meio do dia e uma noite. Serão 3 por dia, consagrando o azeite, não, a mirra. Eu vou dar o perfume de Cristo na terça-feira. E eu vou pedir a unção que Deus colocou sobre essa igreja. Durante esses 7 anos que eu estou, os outros pastores foram tão usados por Deus, a irmã dando testemunho da época do pastor Rodrigo, tem gente que dá testemunho do pastor Andrade, tem gente que dá testemunho lá do pastor Gonzaga, Adalto e tantos outros, não é? Mas eu vou pedir uma unção, a unção dos 7 anos, para você levar para casa terça-feira, consagrar a tua casa e a tua família com o perfume de Cristo. E a unção que foi liberada aqui no nome de Jesus. Fechado? Glória a Deus. Então, povo de casa, Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus. Tchau. Da rodoviária do Plano Piloto, você vai ver à esquerda o prédio do CONIC e ao lado o Conjunto Nacional. À direita do Conjunto Nacional fica a Igreja da Graça, setor comercial norte, quadra 1, bloco B, lojas 3 e 6, na Asa Norte. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo IGDDF nas melhores lojas. Com ele você ficará bem atualizado com tudo o que acontece na nossa igreja. No nosso app você pode ouvir a nossa rádio, assistir nossos cultos, acessar nosso site e pedir oração. Não fique de fora, baixe agora mesmo e seja abençoado.